Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que foi elevado ao céu. Agora, é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então, eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida, fizeram esta oração: Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolheste para ocupar, neste ministério e apostolado, o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então, tiraram a sorte entre os 2. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. E eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designeis para irdes e para que produzais fruto, e vosso fruto permaneça. Então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, por litúrgica, não orando.
vermelho, mas o padre esqueceu, e acabou usando a branca mesmo. Ele é de São Matias, ele que foi um dos 72 primeiros discípulos que Jesus escolheu, depois de ter escolhido os 12, ele que esteve no Pentecostes também, junto dos 12, e que agora assume uma grande responsabilidade, ocupar o lugar de Judas. Judas tinha feito um estrago muito grande. Imagina, Judas, ele era como se fosse, ele era um bispo, né, que tinha seus adeptos. Judas ajudou no exorcismo de pessoas, Judas também curou pessoas. Então tinha muitas pessoas que eram ligadas a Judas. E que quando ele caiu, imagina como é que ficou o coração dessas pessoas. Desfaceladas, totalmente prejudicadas. Muito semelhante quando acontece alguns escândalos, né, com amigos, ou com padres, ou com cristãos, que a gente botava a maior fé, e de repente espatifou-se tudo, né? E o quanto isso feriu aquela comunidade. E aí entra-se então o grande dilema da comunidade, né? Quem colocar no lugar de Judas, até para suprir essa situação, né? Até para tentar consertar o legado de Judas, aquilo que ele tinha feito de ruim. E duas opções, né? Barsabás, José Barsabás, homem justo, ou seja, aqui a comunidade já mostra quem é que ela estava interessada. Não era no Matias, não, porque no Matias só fala Matias. José Barsabás, ele é o homem, recebe a qualidade que São José recebe, homem justo, né? Então, um homem que vive nos mandamentos da lei de Deus, que quer cada vez mais viver nesses mandamentos. Então, a comunidade já estava entendendo que é ele, aí vem Deus e mexe tudo, e sondando os corações, mostra quem é que realmente tem que suprir o lugar de Judas, que tem que consertar e desenvolver o trabalho que Judas não soube fazer. Matias. Deus mostra-se aqui como alguém surpreendente. A gente às vezes não dá nada para alguém, e é exatamente esse alguém, o grande instrumento de Deus, que vai sanar os males e os problemas que estão ao nosso redor. E a igreja obediente abraça os critérios de Deus. Não fica com os seus. Isso que é o legal da igreja do primeiro século. Ela tinha uma preferência. Nós também, é natural desejar, preferir, né, optar por alguém. Mas quando Deus vem com a sua santa vontade, abre mão e fica com o critério dele, e fica com o desejo dele. Matias, de fato, sendo agora o eleito do Senhor e confirmado pela igreja, ele vai evangelizar a região que hoje corresponde à Turquia. E ele morre, né? Morre no campo de evangelização, primeiro apedrejam, mas não conseguem matá-lo, e aí degolam a sua cabeça, né? Mas as grandes obras que este homem ficou, que realizou, é até hoje contemplado, especialmente na Igreja do Oriente, né, o quanto ele é venerado, né, como um grande santo da nossa igreja. O que nós podemos aprender com isso? Em primeiro lugar, entender, os critérios de Deus são os melhores que os nossos. Deus sabe mais, Deus pode mais, e Ele nos ama. Então o que Ele nos propõe é algo que tem muito a ver com a nossa felicidade, por mais louco que seja. Deus nem sempre nos propõe coisas fáceis. Ser cristão nos tempos atuais hoje é comprar uma briga danada com muitas coisas que hoje no mundo se diz certo, quando na verdade não é, né? Então, sempre optar para os planos de Deus, para que você seja também esse Matias, que vai sanar os maus exemplos, que vai sanar os problemas que te cercam. Por quê? Porque são pessoas que estão profundamente ligadas a Deus. Quem quer fazer a vontade de Deus e não a própria, consegue fazer milagres. E para, de fato, parar uma pessoa assim, é muito complicado. Porque mesmo depois da morte, pessoas que querem fazer a vontade de Deus são lembradas pela igreja. Então, São Matias, no dia de hoje, está aqui, nessa celebração, pedindo em primeiro lugar, intercedendo para que em primeiro lugar nós tenhamos um coração orientado à vontade de Deus, e não às nossas. Para que assim, nesta vontade, eu me torne este alguém que ame os outros como Cristo ama. Não segundo os meus critérios eu vou amar também. Não segundo a minha maneira, o meu desejo, não. Eu vou amar como Cristo ama. Como Cristo é capaz de amar. E para isso é necessário intimidade com Ele. A intimidade que a igreja nos dá através da Eucaristia. Porque nós, nessa Eucaristia, possamos pedir para que o Cristo prevaleça sobre as nossas vidas.
que os seus critérios, que os seus desígnios, que a sua vontade seja maior do que o nosso querer, que a nossa vontade, e especialmente no agir da vida das pessoas, no servir o outro. Não servir como eu quero, servir como Deus acha que eu devo servir. E nesse diálogo que nós vamos ter então com este Deus que tanto nos ama, com este Deus que tanto nos quer, né, então Ele vai sempre nos elucidar, abrir os caminhos, para que possamos também tomar as decisões em ações que Ele tanto deseja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.